Nós continuamos indignados com a prisão do presidente Lula, com o golpe que aconteceu nesse país. Há pouco mais de 2 anos, dia 17 de abril, Eduardo Cunha abre o processo de impeachment contra a presidenta Dilma Rousseff, que só levou ao aumento da pobreza do país. O aumento da pobreza extrema cresceu em 11%. Hoje são 14,8 milhões de pessoas na pobreza extrema em 2017. O aumento do desemprego, de dezembro para janeiro agora, de 2018, o aumento do desemprego de 11,8% para 12,2%. Eu falo tudo isso, senhor presidente, porque, de fato, esses que deram o golpe colocaram o país numa situação de profunda crise econômica com essas suas políticas. Estão desmoralizados. Esse governo do Temer não tem nem força para colocar uma pauta no Congresso Nacional. Vamos falar a verdade, nós estamos aqui num jogo de cena. Nada de importante está sendo discutido nem no Senado e nem na Câmara dos Deputados. Quanto ao presidente Lula, eu já fiz vários discursos aqui dessa tribuna falando do absurdo de uma prisão ilegal, inconstitucional. O tal do triplex nunca foi do presidente Lula, ele nunca dormiu lá, nunca teve a chave. Pelo contrário, o prédio hoje é dado como garantia da OAS para a Caixa Econômica, por dívidas da OAS, pela Justiça. E ontem teve uma decisão da segunda turma do Supremo que eu considero importante. De fato, o juiz Sérgio Moro não é o juiz natural desses casos que não tenham nada a ver com a Petrobras. O processo lá do sítio de Atibaia, eu não tenho dúvidas que a próxima decisão do Supremo vai ser tirar a ação penal da mão do Moro e imputar em São Paulo. Agora, se a gente vai olhar no caso do triplex, senador João Alberto, é a mesma coisa. Por que foi para Curitiba? Porque o Ministério Público disse o seguinte: olha, tem que ir para Curitiba porque o dinheiro saiu da corrupção da Petrobras. Sabe o que o juiz Sérgio Moro diz na sentença? Que não tem nada a ver com a Petrobras. Então, por que está lá? Porque esteve lá com ele. Então, ele não é o juiz natural, o triplex é em São Paulo. Então, esse é um ponto importante. Outro ponto importante é que o ministro Fachin, quando liberou a reclamação do presidente da República para a segunda turma, liberou para a segunda turma a reclamação feita pelos advogados do presidente Lula se baseia em 2 questões. A primeira, que não tinha sido julgado os embargos dos embargos. Foi a prisão que aconteceu de forma célere, depois que o TRF enviou para o juiz Sérgio Moro, em 19 minutos, ele ordenou a prisão do presidente Lula. Mas os advogados reclamavam disso, que ainda havia os embargos dos embargos, ainda haviam recursos, mas o fato é que foi uma prisão, inclusive, sem fundamentação jurídica. É importante que os senhores e as senhoras saibam que na discussão do Supremo sobre a prisão em segunda instância, a maior parte dos ministros, 9 ministros, disseram que pode haver prisão em segunda instância. Não que deve, pode, mas esse pode exige uma fundamentação jurídica. Então, sinceramente, eu espero que a segunda turma corrija todos esses equívocos, apesar da minha posição ser uma posição muito clara, porque a Constituição, no seu artigo 5º, inciso 57, é expressa, que só pode haver sentença penal condenatória depois do processo ter transitado em julgado. E veja bem, senador João Alberto, isso é uma cláusula pétrea. Artigo 5º da Constituição, um direito fundamental. Nem nós aqui, por PEC, podemos mudar. Só uma outra Assembleia Nacional Constituinte. E veja bem, os ministros supremos estão se achando superiores a uma Assembleia Nacional Constituinte. Estão decidindo contra a Constituição. A Constituição não permite uma interpretação diferente do que está escrito. Cláusula pétrea. Mas veja, mesmo aquela decisão equivocada, eles dizem que pode. Foram 9 ministros. E no caso do presidente Lula, aquela prisão expedida pelo juiz Sérgio Moro
não teve fundamentação alguma. Eu encerro dizendo que hoje, dia 25 de abril, dia da Revolução dos Cravos em Portugal, foi também um dia de derrota da emenda Dante de Oliveira aqui no Brasil. Mas foi, senhor presidente, eu encerro nesses 40 segundos, um dia da criação da Eletrobras. A Eletrobras que foi criada por Getúlio Vargas, mas só saiu em 61, porque tentaram, e eu encerro lendo um trecho da carta-testamento de Getúlio Vargas, porque agora estão querendo privatizar a Eletrobras. Quis criar liberdade nacional na potencialização das nossas riquezas através da Petrobras. Mal começa essa a funcionar, uma onda de agitação se avoluma. A Eletrobras foi obstaculizada até o desespero. Não querem que o povo seja independente. Muito obrigado, senhor presidente.